né, das aulas anteriores. Nós temos o reino dividido, foi falado nas últimas, a gente vem falando, né, tratando nessas últimas aulas, que se dá entre Israel e Judá. O reino norte, que é o que a gente vai trabalhar, né, agora. E aqui nesses quadrinhos que vocês não vão conseguir enxergar muito bem, infelizmente, mas eles estão ali, vocês vão conseguiriam ver a questão de Israel. Deixa eu ler daqui, que eu vou conseguir enxergar melhor também. O reino dividido, a parte de Israel, então ficou a parte norte, ok? 10 tribos na parte norte, sendo a capital deles Siquém, porém depois se torna Samaria como capital, e a adoração idólatra em Dan e Betel. Tá? 9 diferentes dinastias, todos os reis foram ímpios, tá? Em torno de 19 reis, porém todos eles ímpios. Isso é só revisão, tá, gente? Esse reinado durou cerca de 240 anos. E aí Judá, temos Judá então do lado sul, com 2 tribos, tá? A capital dela é Jerusalém, a adoração deles era feita no templo de Jerusalém, ok? Uma outra questão ali, uma família inteira reinante, né? Tá? Tiveram bons e maus reis, tá? Não foram todos eles ruins, alguns foram bons. 19 reis e uma rainha tiveram no Reino Sul ali. Durou cerca de 359 anos, cerca aproximadamente, tá? Não é data cravada. Nesse período, vocês vão ter ali o mapinha também, infelizmente não dá para ver, mas se divide então o reino de Israel no reino do norte, tá? Número de tribos, repetindo ali então, 10 tribos, a capital Samaria, queda por volta de 722 anos antes de Cristo, aproximadamente, e o Império Conquistador foi a Síria. E o reino sul, que seria o reino de Judá, né, com 2 tribos, tendo Jerusalém como capital, e a queda por volta de 605 anos antes de Cristo. O Império Conquistador foi a Babilônia. Tá? Então esse seria um breve resumo, para que vocês possam relembrar um pouquinho das aulas anteriores e ter uma base ali. Durante o reino de Asa, o governo do reino de Israel todo, ali do norte, ele passou por 6 ou 7 mãos diferentes, nesse governo todo ali. Entre Jeroboão, que a gente já viu na aula retrasada, tá? Entre Jeroboão e Acabe. Entre esses dois houveram ainda mais 6 ou 7. Tá? Acabe já foi mencionado na aula retrasada, aliás, Jeroboão e Acabe vai ser falado na próxima aula. Então nós vamos nos ater dentro desses 5 ou 6. Aí vocês vão entender o porquê de 5 ou 6. Tem um mistério sim, tá? Adoro os mistérios. Tá? Esse reinado todo, desses 6 ou 7, eles passaram todos se destruindo uns aos outros. Então foi um reinado de destroços. Eles automaticamente se destruíram uns aos outros, tá? Mas o caminho de Jeroboão no livro. Jeroboão falado anteriormente, tá? Ele reinou cerca de 22 anos. Okay? E a ruína, né, então, toda a família dele foi exterminada, houve a ruína de Jeroboão, e isso foi inclusive anunciado, né, por Deus, pelo profeta Aías. O Aias, Amorim, Aías ou Aias? Aías mesmo, né? Então, a ruína de toda a família de Jeroboão, o extermínio dela, foi anunciado por Deus antes mesmo de acontecer pelo profeta Aías. Então não foi nada que Deus não tivesse avisado antes ou alertado ou instruído eles para que isso não acontecesse. Tá? Então essas duas partes foram as aulas anteriores. E hoje a gente vai abordar esses carinhas que ficaram entre Jeroboão e Acabe. Só esses.
hoje, né? Vamos entrar na nossa aula de hoje, então, que é a sucessão no Reino do Norte. A gente vai abordar o livro de 1 Reis 15 e 16. Então, toda essa trajetória deles está em 1 Reis 15 e 16. Desses 6 reis entre os dois. Tá? Quem são esses caras? Abre para mim, então, por gentileza, os adores, a gente costuma aqui ler todo mundo um pouquinho. Quem não quiser, não é obrigado, tá? Mas a gente vai sempre dando uma sequenciazinha aí. Tá? Então, Bíblias na mão. 1 Reis 15. A partir do versículo 23. E capítulo 16, praticamente todo. Então, vamos concentrar esses dois, porque a gente vai passar por ele todo. Tá? Em casa, leiam o 15 todo e o 16 também. O 15 desde o início, vocês vão entender corretamente toda a parte dessa aula. Passa para mim. Vamos lá. Entre Jeroboão e Acabe, a gente tem esses caras. Quem são eles? Nadab, Baasa, Elá, Zimri, Omri e Acabe, que vai ser falado na próxima aula. Nós vamos nos ater a quem hoje? Nadab, Baasa, Elá, Zimri e Omri. Nós vamos conhecer esses carinhas aqui. No meio deles existe um sétimo, que passa muito rapidamente. Coitadinho, só é citado o nome. Então vamos falar de Nadab, tá? Vamos ler 1 Reis capítulo 15, no versículo 23, nós vamos saber quem foi Nadab. Como a gente vai discorrer todo o capítulo quase, vou pedir uma breve sequência a vocês. Ju, você pode ler pra gente o 23? É do 23 até o 26, que fala dele. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos não estão todos registrados nos livros das crônicas dos reis de Judá? Contudo, na velhice, ele ficou enfermo dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu antepassado. E seu filho, Josafá, tornou-se seu sucessor. Até o 26? Que aqui está escrito em outra. É diferente? Tudo bem, né? E Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel, no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Entretanto, praticou o que o Senhor reprovava, trilhando nos caminhos de seu pai, e no pecado que ele tinha induzido Israel a cometer. Então, Jeroboão já tinha sido exterminado por Deus justamente por levar um reinado de pecado. Totalmente, todo o tempo, práticas pecaminosas. Então, Deus exterminou, tirou toda a família dele desse reinado. E na sequência, então, veio Nadab, o filho dele, acabou sendo seu sucessor lá. Porém, a gente vê que ele não agiu diferente do pai. Né? Ele seguiu nas mesmas práticas, nos mesmos caminhos. Então, no que Jeroboão morre, enfim, perde o reinado, Nadab, seu filho, assume, então, agora o governo. Okay? Porém, ele também, como Jeroboão, fez o que Deus reprovava. Ou seja, as mesmas práticas pecaminosas, ele trilhou o mesmo caminho do pai. Com isso, ele não teve sucesso. Vocês vão ver isso, gente, durante a aula, tá? Essa tosse hoje. E esta garganta hoje. Como diz o Amorim, é o que temos para hoje. Este cabelo, esta cara, esta tosse. Ai, gente. Estou bem mal, tá? Bem ruim, mas nós vamos lá. Tá? E aí, ele levou todo Israel a cometer os mesmos pecados também, assim como o pai.
Então ele foi se tornando um reino, né, uma sequência de erros, desde do pai, filho agora Nadab, foi levando todo o Israel a pecar igual. Tá? Passado Nadab, esse tempo em que Nadab reinou, ou seja, então vamos lá, Nadab reinou quantos anos? 2. Obrigado. Pronto. Gente, trocou. Então, Nadab reinou 2 anos e agora a gente vai descobrir por que ele foi morto. Porque ele não teve lá a sua morte feliz, né? Ele foi morto por alguém. Quem pode ler pra gente do 27, o 27 e o 28, por gentileza? Conheceremos agora Baasa, Baasa. filho de Aías, da tribo de Issacar, que fala, Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton. Enquanto Nadab e todo o exército de Israel se tiravam, Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado, no reinado de Asa, e de Judá, e foi seu sucessor. Licença, é Junior aqui? Junior na frente ali. Aqui é o É adolescente. adolescente. Isso. É 13 anos? É a gente 13. 13. 13, Davi, então. Seja bem-vindo. É meu filho, Davi. Seja Que bem-vindo, bom. Davi. Fica à vontade, tem café lá no fundo. Davi Benihim, o nome dele. Bem-vindo, né? Davi Beninha, seja bem-vindo. Tem cafezinho lá, fica à vontade, tá? Então, depois Nadab e Baasa assume o trono agora, assume o reinado. Como que ele assume? Matando Nadab. Então ele vai lá, mata Nadab e assume agora por 24 anos. Ele ainda teve, Baasa tem uma questão bem... eu não diria polêmica, mas é uma história bacana de vocês estudarem. Veja, quando Baasa, na verdade, ele extermina, digamos, a família ali, termina de exterminar a família de Jeroboão, porque até então Nadab estava reinando, era filho de Jeroboão. Mas Deus já havia dito que essa família seria exterminada do trono. E aí Baasa vem e cumpre com a profecia. Né? Então ele vai e extermina Jeroboão, né, toda a sua linhagem, mata Nadab, assume o trono. Mas ele não faz isso porque eu sou avesso a toda a trajetória dele. Eu não estou matando ele, exterminando Nadab para assumir o trono, porque eu sou contra o governo de pecado dele. Baasa, ele poderia ter feito isso, só que com o coração correto, né? Não matado. Eu vou aguardar a profecia se cumprir e tudo mais. Então ele foi lá e quis cumprir com a profecia. Ele matou o cara, matou Nadab e assume o trono, só que não com o intuito de exterminar com o pecado. Ele assume só por pura malícia, pura ambição, desejo de poder. Então eu vou matar. Ele mantém os altares de ídolos que tinha, os bezerros lá. Exatamente. Então ele segue a mesma coisa. Então ele não fez isso para acabar com o pecado e vamos agora levantar um altar ao Senhor, vamos reconstruir tudo isso. Não, ele segue no mesmo pensamento. Mata Nadab, assume o trono, finge que cumpriu a profecia que Deus tinha, né, dado, só que por pura ambição, não por acabar, externar com o pecado. Diferença no reinado de Davi, né? Que Davi esperou, né, a profecia se cumprir. Fugiu de toda a aparência do mal, né? Até Saul morrer. E daí assumir. Ele vai inclusive citar Davi daqui a pouco. Mas veja, quando Baasa mata Nadab, quando Baasa mata o pecador, ele se torna tão pecador quanto. Então, na verdade, ele não exterminou o pecado, ele só abriu porta para mais pecado. Então, ele não estava resolvendo o problema do reino de forma alguma, ele só estava querendo o poder e, com isso, ia manter os mesmos caminhos dos demais. Então, ele continuou com os altares de bezerros, com os cultos idólatras, inclusive, a gente vai ver depois os profetas, e ele afronta um dos profetas.
e vê o poder de Deus sobre ele, tá? Mas ele seguiu com essa mesma visão de cultos idólatras e práticas do pecado. Então Baasa, ele mata Nadab, reina por 24 anos, porém não extermina os cultos e altares idólatras. Ele mantém a mesma prática pecaminosa dentro do reino. E aí depois de Baasa nós temos Elá. Vamos conhecer este cara. Vamos lá. Onde está Elá? Passa para mim o outro, porque isso é só uma... 1 Reis 16, do 8 ao 14. Esse ele é um pouco mais extenso. Fala mais dele. Vamos ler lá do 8 ao 14, todo vai discorrer sobre ele, tá? Sobre Elá. Deixa eu só ler o 8, depois vocês seguem com o restante. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Então quem foi Elá? Filho de Baasa, que herdou o trono. Tá? E com isso ele reinou 2 anos no governo do pai ali. Agora vamos discorrer o restante, do 9 ao 14. Quem quer ler? Você começa? Daí você lê também, Guida, e assim vai? Ok. Amo vocês. Zimri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se lá em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. Entrou Zimri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Assim começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. E assim Zimri matou toda a família de Baasa de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Por todos os pecados de Baasa, os pecadores de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto ao restante dos atos de Elá, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Isso mesmo. Então quem foi Elá? Quem foi Elá? Foi? Filho de Baasa, né? Então Baasa morre agora e Elá assume seu trono por quantos anos? 2. Eu tenho anotado aqui. 2? 3? Não, não, sacola, irmão. Fica virado pra lá. Eu tenho aqui, ó, anotação. 2 anos. Isso, 2 anos. Então ele Você reina. puxou o slide no seu celular, né? Puxei a Bíblia. Não, puxei a Bíblia. Puxei a Bíblia. Lá no versículo 8. Isso aí, no iníciozinho, ó. Tá, agora ele reina por 2 anos. Só que lá, ele deveria estar no exército, defendendo junto o reino, o reinado. Em vez dele, ele deveria estar indo lá e comandar o exército todo para poder ganhar as guerras, enfim. Em vez disso, ele vai ficando para trás e manda o povo. Só que ele fica para trás não para ficar orando para que eles vençam, ele fica para trás para encher a cara, para desfrutar todos os prazeres. Ele tinha muito mais interesse no seu bem-estar próprio do que o bem-estar social do povo, enfim, de todo o restante lá de Israel. Então, em vez dele de estar no exército comandando o povo, ele foi lá para a casa do servo, que era Zimri, futuro rei, próximo rei, e começa a encher a cara, beber e desfrutar de tudo que podia lá, enquanto ele deveria estar no seu posto, ele deixa o seu posto aberto para ir desfrutar dos prazeres da carne, ele foi negligente a sua responsabilidade com aquele povo e com a sua atividade. Aí fica lá fazendo aquilo que era errado. E aí
Zimri está lá na casa do servo e Zimri levanta e mata ele. Mais um rei morto pelo próximo rei. Então vem se tornando uma sucessão de mortes, de assassinato, um ao outro, tudo pelo poder, pela ganância. Em nenhum momento foi porque eles queriam o melhor para o povo, era o melhor para si. Tá? E aí a gente vê que Zimri, então, mata Elá e ali vai escorrer. Tá? Destruiu com isso, né, toda a família de Baasa que vinha reinando. Agora se levanta Zimri, que é um outro cara, de outra família. Tá? Vamos lá. No 1 Reis 16, que é o mesmo do 9 ao 12, ele vai discorrer tudo que a gente leu ali a respeito de Zimri. Aí no 15 e 20, vai falar que então tem alguns relatos escritos e tudo mais, ok? Vocês entenderam então que Zimri ele veio e mata Elá, reina por quantos anos? Não, para de dar cola. Ele... Zimri? 7 dias? 7 dias. Tá aqui, ó. Vai dizer que a Bíblia está errada, irmão? Ele reina, gente, exatamente por 7 dias. Ah, eu não tem 7 dias, você perguntou. Ganhei mais 3 mil. Viu? Era pegadinha. Gente, não tenho medo. Você tá na Bíblia, é verdade. Ah, você não vale. Não, a gente estudou junto, né? Não, eu estava fazendo outras coisas. Teste. Você tá na Bíblia, a gente tava fazendo a aula e ele falou, a gente entrou numa... Porque a Bíblia nunca se contradiz, gente. Ele fala sobre o profeta que enganou outro profeta. E a gente começou a conversar sobre isso, né? Mas como que um profeta... Veja, se Deus já tinha falado com aquele profeta, por que o cara foi dar ouvido ao outro? Deus já falou com você, fica nisso que ele falou. Não vai dar ouvido a outros. Bom dia. Então, se tá na Bíblia, mesmo que a professora diga anos, é o que tá na Bíblia. Vamos lá. Eu coloquei... Vamos pegar o 9 ao 12 de novo? Eu vou ler ali, ó. Cadê? É que eu queria... Onde ele fala sobre a morte dele, sabe? É do 15 ao 20, do 16 do 15 ao 20. Isso. Agora. Hã? Quem que vai matar? Quem que ele vai matar agora, né? Para assumir. Então Zimri reinou por 7 dias. Vamos lá. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou 7 dias em Tirza. O versículo 15 do capítulo 16 vai falar então quantos dias ele reinou, por quanto tempo ele reinou. Olha como que foi a morte desse cara. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zimri havia conspirado contra o rei e tinha o assassinado, no mesmo dia, ali no acampamento, proclamaram Omri, o comandante do exército, e rei sobre Israel. Então, Zimri mata Elá, e aí o povo acampado, o exército acampado se revolta porque sabe que ele fez isso, conspirou contra o rei, e por conta própria levanta Omri agora para ser rei. Mas já havia um outro lá que tinha usurpado o trono por morte, né? Vamos lá, seguindo ali. No 17. Então Omri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zimri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si mesmo e morreu. Então não bastava os assassinatos, agora tinha também suicídios. Então Zimri mata Elá. Muito CSI na cabeça. Muita morte, gente, muito desejo por poder, sangue derramado só pelo trono. Então Zimri mata Elá
E aí o povo no acampamento levanta Omri e vão lá invadir a cidade. E com isso, na hora que Zimri vê que isso vai acontecer, que ele vai ser morto, enfim, ele mesmo põe fogo em todo o palácio, na cidadela do palácio ali, em volta dele e morre queimado. Enfim, né? Ele se matou. Então ele reinou por 7 longos dias. E aí se matou por medo do que ia acontecer com ele. Então vimos Elá, vimos Nadab, Baasa, Elá, Zimri. E agora vamos para Omri, né? Que fez o cara se incendiar. Agora eu vou pedir para vocês lerem, porque eu não vou ter mais garganta. 16, do 21 ao 28 vai falar quem foi Omri. Vamos lá? Todo mundo? Esse lado de cá agora, pode ler? Por gentileza. Quando o acampamento dos israelitas recebeu esta notícia, Zimri ou Zimri? Eu li o Zimri, né? Zimri. Promoveu um motim e inclusive matou o rei. Todo Israel na mesma hora no acampamento proclamou 21 de julho. 21. Hã? É do 16 ou no 21? Não, 16 do 21 ao 28. 21 eu tava lendo 16. A Bíblia está tão diferente. Como assim? Então o povo de Israel se dividiu. Metade preferiu e apoiou Tibni, filho de Ginate, para proclamá-lo rei. E outra metade defendia a proclamação de Omri ao trono. Não, pode ir. Mas o partido de Omri prevaleceu sobre Tibni, acho que é esse caso, né? Uhum. Filho de Ginate. De modo que Tibni morreu e Omri reinou. Isso, vamos lá. Rafa. Ok. Ok. 23. Fica no ar, né, irmão? No 31º ano do reinado de Asa, é isso, né? Isso. Rei de Judá, Omri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos. 6 deles em Tirza. Onde você está perguntando? Quantos vocês são? O que aconteceu daquele noite? Acabei de acordar. Passa o cajado, vai, fez. Meu pai não é sério. E de Semer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata. E edificou sobre o monte, e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, o nome de Semer, o dono do monte. Exato. 25. Omri pecou contra o Senhor Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Isso. Vai, Mateus. Pois ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebat, como também nos pecados com que este fizera Israel pecar, provocando a ira com as suas vaidades o Senhor Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Orim, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Omri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Calma, que loucura de mortes, né? Morte através de morte. Fê, se minha voz for falhando, me ajude. De verdade, tá? Então vamos lá. O que acontece com o Omri agora? Nós falamos que era pra ele. Tá, ele feliz, já tem 2 filhos feios ali. Então, o que acontece com o Omri? Ele reina 12 anos agora, né, depois de ter incendiado, feito os índios se incendiar. E vamos lá, vamos discorrendo, gente. Posso fazer Por favor. Posso fazer umas aspas? Sim. É interessante você pegar a lista dos 5. Aí você vai vendo ali. Tá bem o título ali, Sede pelo Poder, né?
Nadab ele vai e ele prossegue em fazer tudo aquilo que Jeroboão fazia. Jeroboão teve 22 anos ouvindo que aquilo tudo estava errado, e Nadab provavelmente não era um bebê durante esses 22 anos, ele sabia o que o pai estava fazendo. E prosseguiu. Morreu. Baasa, ele vai, conspira, vai contra ele, e depois que ele toma o trono, ele é avisado pelo profeta Jeú, eu acho. É o profeta de Jeú. Ele vai e é profetizado e ele permanece naquilo. Então, ele se rebela, ele vai contra o que o profeta vai e orienta ele. Elá já é outro caso, Elá é a omissão. No meio da guerra ele está desfrutando, enchendo a cara. Né? Exatamente. Zinri, a sede pelo poder dele era tanta, mas tanta, foi, como você falou, a questão do primeiro ponto fogo, que era aquela coisa, se o trono não for meu, se o poder não for meu, não vai ser de ninguém. Não vai ser de ninguém. E aí o homem vai, e no primeiro momento ele é aclamado, né, pelo povo, e aí você até pensa, pô, né, ele foi eleito pelo povo, então ele foi escolhido, mas ele vai, compra lá o morro do Semer e vai lá no dono do morro, compra ele, faz a cidade, vai contra tudo também. Então você vai seguindo essa linha de destruição, de coisa errada. Você vê aí 5 reis seguidos, sempre fazendo coisa errada. E aquilo que você tem batido na técnica, sempre, né, nas aulas sobre os reinos, que é a sede pelo poder. O trono, querendo ou não, o poder terreno, esse poder, ele corrompe. Ele corrompe, ele tem um poder de corrupção muito grande. Se você for pensar, a gente acho que dá para contar nos dedos da mão os bons reis. E Deus lá atrás ele falou, ó, vocês querem rei? Isso aí vai dar besteira. Vocês querem, eu dou. Vocês querem, eu dou. É o que vocês querem. Não era coisa boa, vai dar besteira esse negócio aí. Aí eles vão lá com Saul, eles, não, tá, é isso mesmo. Aí Saul, aí vem Davi e que dá e mostra que, ó, vocês estão vendo, um rei bom e um rei mau. E aí quando vem Salomão, eles acham que vai ser tudo lindo, bonito, maravilhoso. Por ser filho, né? E a gente vê que só vai ladeira abaixo. Porque o ponto fora da curva não foi Saul, foi Davi. Davi é o ponto fora da curva. O rei que segue a Deus é o ponto fora da curva. Para eles era exatamente assim. Se você segue aquilo que Deus quer, o povo não queria. Eles queriam um rei ruim. Infelizmente. Eles queriam um rei, não alguém que... Eles queriam um rei, não alguém segundo o coração de Deus. Infelizmente, né? Eles queriam um rei. Eles tiveram um rei. Mesmo antes, quando a gente pensa no período de juízes, que aí mesmo quando o povo se desvia, Deus levanta um juiz, liberta e acabou, é isso. A função do juiz não era liderar o povo, era libertar. Era Deus dava aquilo que o povo estava pedindo. Mas é libertar, não é liderar. Só que a liderança é sempre do Senhor, que vai inclusive mostrar no decorrer da aula ali. Eles queriam um rei por quê? Porque eles não queriam a soberania de Deus. Então vocês querem um rei. Agora o período de juízes realmente bem lembrado. Deus levantava os juízes e eles libertavam o povo, mas quem continuava liderando e reinando era Deus. Não podia ter nenhum rei, e esses 5 reis aqui, eles queriam ser maiores que Deus. Eles não estavam nem aí para Deus. Os altares eram pagãos, eram idólatras. Os cultos eram pagãos. Então eles não queriam nada, nenhum relacionamento com Deus. Eles não queriam ser direcionados por Deus. Eles só queriam reinar. Eles queriam o poder, queriam o trono, queriam a glória para si. Uma vez eu estava, não lembro o que eu estava conversando com a Fábio, eu estava falando com ela sobre a glória de Deus, e eu falei para ela assim, a glória de Deus é muito perigosa para o homem. Veja, ela é muito boa, é necessária, o derramar de poder é necessário sobre nós, mas infelizmente a glória
de Deus para o homem é perigosa. Porque a pessoa, se ela não tiver com o coração no Senhor, ela começa a desejar essa glória que não é nossa, que é dele, só dele, e começa a querer esse poder. É uma busca de poder incessante. E claro, a gente está vendo aqui reinados, mas se a gente for ver coisas menores, na nossa vida mesmo, se a gente não faz esse tipo de... Às vezes, eu tenho um desejo tão grande por algo, né? A gente vai discorrer isso lá na frente, eu tenho que ter muito cuidado, gente, para falar sobre isso. Eu quero que vocês tenham cuidado para entender também. Deus aqui está tratando, a gente está tratando de reis, lideranças e tudo mais. Trazendo para os nossos dias de hoje, não é diferente. Eu tenho que entender, mesmo quando eu sou colocado numa posição de autoridade, eu tenho que entender que quem manda não sou eu. Eu não vou ser rei desse povo. Só ele vai ser rei. A glória vai ser só dele, só quem vai liderar é ele. Eu só sou instrumento. Mas a liderança tem que partir do Senhor. Que era o que não acontecia nessa sucessão toda do reino no norte. Então não houve a liderança de Deus. Quer dizer, Deus não perdeu o controle, tá? Vocês vão ver lá na frente, Deus não perdeu o controle. Mas os reis, eles não queriam Deus no controle, eles queriam o poder. Então o cara não vai ter o rei, se o trono não é meu, não vai ser de ninguém, eu vou incendiar isso tudo e vou morrer junto com o trono. Deve ter abraçado o trono e ainda morrido junto. A Bíblia não diz isso, tá? A gente é só um pensamento. E a história da igreja mostra que a igreja não aprendeu com todo esse período de reis. Até foi bem lembrado ontem no seminário do Landers. A igreja ela começou bem, a igreja dos primeiros séculos, ela foi bem até que ela começou a se envolver com o poder de Roma. Quando ela se envolve com o poder de Roma, ela se corrompe. O poder de Roma corrompeu a grande maioria. Durante toda a história da igreja se corrompe quando ela está ali ao poder. Sim. Porque independente de quem esteja no poder, a igreja, o reino de Deus não é o reino de Deus e o reino dos homens são diferentes. Na verdade, o reino dos homens ele tem que estar debaixo do governo do Senhor. Né? Então, se a igreja foi se envolvendo, né, com as questões de Roma e realmente veio se corrompendo, e nessa hora em que Deus dá um alerta, que a gente vai ver Deus alertar esses mesmos reis que estão querendo fazer, que só fizeram cagada aqui, Deus veio alertando eles. Quando Deus nos alerta, quando Deus alerta a igreja, a gente tem que estar sensível para ouvir Ele e entender. Opa, estamos indo pelo caminho errado. O governo não é do homem, o governo é de Deus. Nós temos que exercer e executar, mas com o parâmetro do Senhor. E a gente vai ver ali, ainda na história de Omri mesmo, e aí que a gente entra na questão de 6 ou 7, eram 6 ou 7 reis nesse trajeto de Jeroboão até Acabe. 6 descritos, mas se a gente for sondar ali, tem um carinho escondido que mal é citado. Há um mistério nas entrelinhas da palavra. Exatamente. Veja no 21 ali do 16. Isso mesmo. Tibni, né? Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Qual foi esse período, esse tempo? Na hora que Zimri incendiou tudo lá, então o povo se dividiu em 2 facções. E uma delas apoiava Tibni, que era filho de Ginate, e a outra apoiava Omri. Então houve o 7. Então nesse tempo em que apoiavam, eles levantaram um povo, né, um dos lados da facção, digamos, ele levantou esse Tibni como rei deles. E o outro lado levantou Omri. Sucedeu que Tibni morreu. Não, a Bíblia não conta como, mas ele morreu. Então automaticamente quem sucedeu o trono daí foi Omri. E ele reinou por 12 anos, tá?
nesse período todo. Tá? Então a gente teve o sétimo sim, que foi Tibni, só que ele morreu antes mesmo de governar um período. E aí Omri assumiu por 12 anos. Tá? Só que a Bíblia fala que Omri, pecou mais que todos. Então pense, os outros já tinham feito, com perdão da palavra, merda, bastante merda, já feito bastante cagada. Pense esse então, quanto ele não pecou. E a Bíblia segue dizendo depois que ele provoca a ira do Senhor. Então, todos eles seguiram uma sucessão de linha pecaminosa, práticas pecaminosas, não abandonaram os cultos idólatras e provocam a ira do Senhor. E aí a Bíblia vem e diz que Omri pecou mais que todos os outros, provocando também a ira. Tá? E aí ele diz só que descansou com seus antepassados, né? Dormiu com seus pais, dormiu e morreu. Então a gente não sabe se ele morreu de morte natural, de velhice ou por alguma doença. Tendo em vista que a Bíblia fala que ele pecou muito mais que os outros e que levantou a ira do Senhor sobre ele, isso é pensamento meu, não está escrito na Bíblia, penso eu que ele possa assim, ter morrido doente e tudo mais, porque a ira de Deus, gente, é outra história, né? Deus é misericordioso, mas eles provocaram a ira do Senhor. E aí diz só que ele deitou com seus antepassados, com seus pais e morreu, então não conta como. E aí logo na sequência que ele morre, então ele é sepultado em Samaria, né, lá, e o seu filho Acabe assume o trono depois de 12 anos. Tá? E aí Acabe, o rei Acabe, a gente vai ver na próxima aula domingo, né? Espero que todos vocês estejam. E todos os demais venham para conhecer Acabe. Tá? Acabe eu vou deixar ele reservadinho para a aula que vem, que não será comigo. Tá? Vamos pular para os profetas. Tá, só uma abordagem rápida, eu quero que vocês tentem pensar nisso. Gente, o tempo voa. Para os dias de hoje, a insistência em práticas pecaminosas e o desejo de poder e glória. Quero que vocês leiam essas duas perguntas e tentem respondê-las. Como? Como é possível testemunhar e permanecer fiel em espaços com muita degeneração moral? Segunda, como ser fiel, testemunha fiel nos dias de hoje? Veja que a pergunta não está dizendo se é possível ser, ou se é possível ser testemunha, ou se é possível permanecer fiel. Ela está perguntando como permanecer fiel. Então, é possível ser fiel. Agora, como? No meio de tanta degeneração moral nos dias de hoje, que não era diferente nessa época, esses 6, 7 reis, eles caíram todos por essa degeneração moral, esse bando de pecado, essa prática pecaminosa. Naquela época, e como hoje, a gente tem muito disso. Essa degeneração moral no meio da sociedade, no nosso meio, enfim. Como que é possível? Porque, claro, hoje especificamente, nesse momento, nós estamos aqui sentados na IBD. Mas todo mundo aqui trabalha, estuda, ou vai para a faculdade, vai para o colégio, tem seus colegas fora da igreja. Como que é possível permanecer fiel e ser bom testemunho com toda essa degeneração dos dias de hoje? No meio da degeneração moral. O que vocês citariam de exemplo para fazer com que isso seja possível? Como é possível? Alguém arrisca? Palpites, ideias, exemplos, ensinos? Vou numa festa, sou convidada por um amigo meu, não é cristão, eu vou numa festa, como eu devo proceder diante disso? Eu sei que lá vai ter uma degeneração moral. Vamos imaginar, tá? Que é uma festa extremamente imoral. Só não praticar as coisas morais. Não praticar as mesmas coisas. Será que eu estando lá... Será que eu estando lá eu vou conseguir não praticar? Consegue. Consegue? Está pergunta, você consegue.
O desafado a gente vai flertar com o pecado. A gente sabe onde cada um cai em riqueza. Primeiro, né, um amigo, então se fosse só apenas um amigo, eu não iria. Amigo assim, colega, né, distante, eu não iria. Se vai ter imoralidade, eu não iria. Mas isso é eu. Se eu necessitar estar lá, porque é alguém da família ou é alguém muito próximo, eu preciso estar lá, porque eu sou um convidado de honra. Aí realmente eu preciso. Você só vai com o ar da graça. Isso, dá o ar da graça, né? Dá um oi, né? Enfim, começou a baixaria, se retira, porque eu não preciso estar onde o Senhor não está, né? E aí eu mantenho, sim, firme. Eu devo ir lá e festejar junto, mas eu posso todas as coisas, gente, eu posso tudo. Só que nem todas elas me convém fazer, né? Eu estava falando sobre isso, eu não lembro com quem. Que bom que eu não lembro com quem. É bom às vezes a gente esquecer com quem a gente estava falando dele, porque a gente não cita nomes, inclusive. Mas assim, sobre justamente isso, mas eu posso. Pode, é claro que você pode. Lógico que você pode. Mas você precisa se perguntar se convém você fazer isso. Mas todo mundo está fazendo. Todo mundo pode. Se convém fazer isso. Então eu posso ir, porque eu posso todas as coisas. Mas eu preciso me perguntar se convém eu estar lá. Se eu realmente necessito estar lá, porque eu vou ter alguma participação especial naquele momento, para algo, seja ele qual for, eu preciso saber a hora de me retirar, né? E o que eu devo participar, né? Porque a nossa fé, ela vai ser todos os dias metralhada por algo, né? Satanás, ele fica tentando todo o tempo minar a nossa fé, e ele não vai minar a nossa fé com a palavra, ele vai minar a nossa fé com as coisas impuras. Então a gente tem que policiar determinadas atitudes para que eu possa me manter, para que eu possa ser um bom testemunho disso tudo. É possível se manter fiel? Se eu tiver que me retirar ou não ir, dizer não, tá? A degeneração moral, infelizmente, vai existir todo o tempo, em todos os lugares. Então cabe a mim, como cristão, saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Você viu, né? Também que a Ju não está aqui para ver. Então, gente, cuidem com isso. Tenham essas perguntas na cabeça de vocês, meditem sobre elas, porque eu preciso e tenho que me manter firme, fiel e bom testemunho todo o tempo, em todo lugar, aonde eu estiver. Não interessa no meio de cristão ou não cristão. Eu tenho que me manter fiel, tenho que ser um bom testemunho, um bom exemplo daquilo que eu faço com a minha vida e através da minha vida, porque, como a gente tem aprendido, né, eu vou influenciar para o bem ou para o mal, né? Se de repente vem o Júnior crente, ele é crente, ele está lá e ele está fazendo. Então, pode, para um novo convertido, que vê um crente fazendo determinadas práticas pecaminosas, o cara vai pensar que pode, porque está sendo ensinado por nós, que estamos aqui há mais tempo. Faz com que o irmão tropece na fé, né? E a Bíblia fala sobre isso. Não faça com que o pequenino meu tropece na fé. Melhor que amarre uma corda no pescoço e jogue no rio, né? Com pedra e tudo mais. Então, cuidar com meditar nessas duas perguntas, tá? Os profetas no Reino do Norte. Agora a gente sai de 1 Reis e pula para 2 Reis, 17 e 13. A gente vai... Deixa eu só ver questão do horário. É o filho do... o filho de alguém, né? Vamos abrir 1 Reis antes, 13, 15. Só o 13 e o 15, depois a gente volta no 1. Então, passando essa época dos reis ali, esses 7 reis, eu quero passar rapidamente sobre os profetas com vocês, os profetas do norte, porque vocês vão ver eles também em Acabe lá, tá? Nós tivemos esses profetas,
Jeú, Elia, Jonas, Aías, que aparecem nesse momento aqui dos reis, desses 7 reis, e tivemos o homem de Deus. Então a gente vai pegar 1 Reis 13 e 15. Primeira Reis, né? Pô, peraí. Isso, 1 Reis 13 15? Por que eu coloquei 15? É o 14. Não, Seria do 1 ao 15? seria do 1 ao 15. Não, é 15 mesmo. Mas se atentem ao versículo 15. Perdão, gente, é 13 e 15. Capítulo 13, versículo 15. Então lhe disse: venha comigo a casa e come pão. Não é isso. É o 15? Esse é o 15. É o homem de Deus que come pão. É o homem de Deus que come pão. Que manda comer pão. Inclusive tem pão aqui. Faz todo Se ele sentido. quisesse servir no Só pão, não completou que era pão de queijo. Isso, pão de queijo não, gente. Quem for de Deus, vai lá comer pão. E veio o homem de Deus e disse: come pão de queijo. Viu só, é profético isso. O pão de queijo na EVD é profético. Meu Deus. Vamos ler todo ele. Vamos ler todo ele. Eu não sei porque eu coloquei 15 ali antes, mas enfim, ele desconta o capítulo 13. O capítulo 13 vai falar sobre o profeta sem nome. É um homem de Deus. Não tem nome. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Chamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu, naquele mesmo dia, um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fendará e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão. Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prenda-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e ela não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou sobre o altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a minha mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: venha comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se for por outro caminho, e não voltou pelo caminho onde viera a Betel. Se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho que foi para Betel. Conta a história dele para nós, por gentileza. Era um homem de Deus. Não, ele foi enviado por Deus. Ele chega, sai de Judá, né, vai até Betel. E chegando lá em Betel, ele vai de frente para o altar que Jeroboão tinha levantado. Ele estava ali, eu fico imaginando a cena, tipo, Jeroboão encostado no altar, assim, queimando os incensos dele. De repente chega um cara do nada, que a Bíblia não cita o nome dele, simplesmente é o homem de Deus. E começa a falar ali, ó, altar, altar, você vai ser destruído, porque Deus vai levantar um homem da família de Davi, chamado Josias, e vai matar todo mundo que queima incenso aqui. Eu fico pensando na cara de Jeroboão. Esse incenso era os cultos
idólatras que Jeroboão estava fazendo lá no altar. Jeroboão olhando assim, tipo, né? Vai me matar, né? E daí ele estende a mão e fala assim, ó, prendam! E a mão dele já não volta mais. A mão dele fica ali parada, a mão dele seca e ele não consegue mexer. E daí esse homem de Deus pega e fala, ó, assim como diz o Senhor, a profecia se cumpre e tal, e está sendo levantado. E daí Jeroboão começa a ficar com medo. Né? Começa a ficar com medo e fala assim, nossa, que Deus é esse, né? Eu fico queimando incenso aí para tudo quanto é tipo de Deus e não acontece nada. E agora o cara do nada vem e seca a minha mão. Ó, ora aí pro teu Deus, implora para ele, para minha mão voltar ao normal. E o homem de Deus, né, foi lá, orou para Deus e Deus voltou a mão dele ao normal. Só que Deus já tinha dado uma profecia para esse homem de Deus, que não era nem para ele comer nem pão e nem água naquele lugar, e nem mesmo voltar para ajudar pelo mesmo caminho que ele veio para Betel. Ele tinha que ir por um outro caminho. Daí ele fala, ó, nem que você me desse metade da tua casa, eu poderia comer o pão e beber a água aqui, porque o Senhor me ordenou a não fazer isso. Né? Você quer que eu continue a história do lado de frente depois? Tá. Aí o que acontece? Ele nega o pedido. Não. Ele nega o pedido de Jeroboão e pega um outro caminho e retornando para ajudar. Só que nesse caminho, o profeta, só não lembro o nome do profeta agora, Fê. O profeta é Deus, também não diz o nome. Não, também não diz? É um pouco sem nome. O profeta daquele local soube do que aconteceu com Jeroboão e esse homem de Deus e pede para os seus servos, o filho, não lembro também, selar o jumento que ele ia atrás desse homem de Deus. E ele foi atrás desse homem de Deus e fala, ó, por que você já veio embora, né? Vamos lá para minha casa, vamos comer, vamos se fortalecer e depois você volta. Daí ele repete, fala assim, ó, não posso, porque o Senhor me ordenou a não comer pão e nem beber água e nem voltar pelo meu caminho. Só que o profeta olha para ele e fala assim, não, mas eu também sou profeta. Eu também sou profeta e o anjo de Deus falou que é para você voltar e comer comigo. E ele pegou e volta. É aí que a gente entrou naquela questão de, poxa, né, é profeta também. E ele pegou, tipo, se deixou enganar e voltou. Voltou e sentou na mesa e comeu. E daí esse mesmo profeta é usado por Deus na hora e fala para ele, ó, você irou o Senhor, desobedeceu as ordens dele e você não chegará até ajudar. Não chegará até ajudar. E ele pega, levanta, vai embora e no meio do caminho o leão vem e ataca ele. Estava ele e o jumento, selou o jumento, foi de jumento, ataca ele, mas o leão não come ele e não come o jumento, simplesmente o mata. E daí o profeta, esse mesmo profeta que enganou ele, voltou até lá no deserto, pegou o corpo dele, trouxe, chorou em cima do corpo dele e falou que ele fosse enterrado no mesmo túmulo desse homem de Deus, porque ele sabia que através da profecia dele errada não se cumpriu aquilo que o Senhor queria. E daí era para ser colocado os ossos no mesmo túmulo que ele. E daí que a gente entrou naquela questão, tipo, se também era profeta, né, será que esse homem de Deus ele foi ingênuo de voltar, de ter acreditado no profeta? Daí até foi nessa que a gente entrou nessa discussão ontem, né? Porque eu sou um homem de Deus, mas eu estou escutando um profeta. Um outro homem de Deus? Um outro homem de Deus, não. Poxa, eu confiei na palavra dele. Que mesmo assim eu morri. Né? Mas aí que tá, e mesmo assim eu morri por confiar na voz, no homem de Deus, um profeta também. Porém, você estava confiando em quem? Deus já tinha falado para você, já tinha te dado a instrução. Você tinha ouvido claramente o Senhor falar. Deus falou diretamente com você. Vai, faz isso, não come, não bebe e volta por outro caminho. Mas veio um homem de Deus, um outro profeta e disse para eu fazer o contrário, ir lá e comer, porque o anjo do Senhor apareceu para ele. Então entra naquilo. Mas eu vou acreditar, porque é profeta também e me descreveu uma visão. O anjo do Senhor apareceu para ele.
Mas o próprio Senhor já tinha falado com ele. Então, peraí, quem eu vou ouvir? Eu vou ouvir um cara que agora diz que teve uma visão, que é um profeta, que de fato era um profeta, porém era um homem. Então, né, mentiu, era sujeito a isso também. Não, e aí não ele... tenha sido por querer, não que ele induziu para querer matar esse Não homem sei, de eu Deus. não falo o motivo, mas eu acredito, lendo ali, eu acredito que ele quis, poxa, vamos lá, você fez um grande feito, agora vamos descansar um pouco, vamos comer, eu quero te servir algo e depois você segue tua viagem, teu trajeto. Só que ambos foram negligentes. O profeta idoso, porque se o homem de Deus disse, não, eu tenho ordens de Deus para isso, fica quieto, por que você vai mentir? Você sabe que é mentira, você está mentindo pro cara, né? Aí o homem de Deus vai lá e ignora o que ele havia escutado diretamente de Deus primeiro e dá ouvido a um homem. Então, eu tiro que ele desconfiou daquilo que ele tinha ouvido de Deus. Ele esqueceu, ele desconfiou, não sei, né? Se Deus já tinha falado, não tinha por que ele mudar os planos agora. Deus não falou Deus não deu para ele uma direção só até a metade do caminho. Deus deu a direção completa. Você vai fazer isso, isso e aquilo, e depois você vai voltar fazendo isso, isso e aquilo. Ponto. Se fosse para ser diferente, Deus ia falar com ele. Já tinha falado a Ou se primeira for vez. pensar para o outro lado, talvez esse homem de Deus já fala assim, homem de Deus, porque talvez ele não fosse um profeta. E daí, tipo, não, recebi do Senhor, mas aqui tem um profeta falando na minha frente. Intitulado, né? Daí, tipo, é questão de patente, questão de autoridade, né? Isso é justamente, bem lembrado. Porque o idoso era titulado profeta, pelo povo. Ele possivelmente fosse um homem de Deus que profetizava, de fato era usado por Deus, ouvia e profetizava. Mas talvez não fosse reconhecido com um título de profeta pelo povo. E aí ele foi ouvir um cargo, um título, né? Ao invés de ouvir o próprio Deus. Vocês querem comentar sobre esse cara? Desculpa, gente, mesmo assim eu continuo só falando, né? Falem vocês. É isso? Tá, entenderam essa questão ali. Por conta do horário, então assim, nós temos os outros profetas ali. Então Jeú, só se atentem a esse Jeú. Ele é Jeú, profeta, é o filho de Hanani, tá? Foi mandado inclusive lá para declarar o juízo de Deus sobre Baasa e sua família lá. Ele não é o Jeú, filho de Josafá, que se tornou rei. São dois Jeús diferentes, tá? E aí depois a gente vai encontrar também na época deles aqui, ainda Elias, Jonas e Aías, que a gente citou ele aqui inclusive, tá? Eu não vou poder abordar todos eles por conta do horário, mas eu quero que vocês pesquisem esses endereços bíblicos em casa, tá? Pensando nesses efeitos todos, né? Tudo isso que a gente viu como um efeito na vida social, né? Na vida social. A gente vê que a desorganização nessa época dos reis, a desorganização política, o culto errado, a vida espiritual destruída, né, toda deturpada, ele levou muita gente, esses reis, por conta disso tudo, levaram muita gente a cometer enganos, pecados, a ir a Deus, enfim, a uma vida tão errada quanto a deles. Se a gente for pensar nos dias de hoje, por isso que eu falei, se hoje a gente é colocado, quando eu falo a gente, é no todo, tá? A gente é colocado, ou for colocado numa posição, seja ela qual for, de autoridade, seja ela na igreja, na política, no trabalho da gente, na família, né? Na escola, né? Se a gente for colocado numa posição de autoridade, a gente tem que lembrar que quem manda não sou eu. As minhas ordens, as minhas decorrências precisam ser direcionadas do alto. Ele vai mandar e eu vou cumprir. Só isso. Porque aquilo que eu fizer, a minha desorganização, a minha vida imoral, o meu culto errado, pode levar essa bagunça toda, essa desgraça toda por pessoas, nações, gerações, né? Aqui falavam-se sobre reinos, mas a gente nos dias de hoje pode influenciar gerações ao erro.
né? Então, se eu sou colocado, seja onde for, o grau de autoridade que for, mas eu fui colocado como autoridade em qualquer âmbito social, eu preciso lembrar que as ordens não são minhas. Eu não posso agir naquilo que eu quero, no que eu acho que deve ser feito. As ordens têm que ser de Deus. E se vir um cara para dizer para eu voltar e comer, não vou voltar. Tenho que confiar naquilo que eu já ouvi de Deus. Tá? A gente for pensar no que os reis fizeram, na vida social, no que discorreu da vida social, foi uma desgraceira toda, por conta desse poder, dessa ganância por poder, né? E a falta de ouvir Deus e querer que Deus seja o centro, seja o rei. Tá? Pode pôr. Os profetas estão aqui, ok, foram. Por quê? Eu falo essa questão de que Deus, ele vem. Em nenhum momento Deus deixou de ser o líder supremo em Israel. Foi o que a Marinha falou. Deus deu para o povo aquilo que eles não paravam de pedir. Você está pedindo, então está aqui. É igual pai e mãe, né? Eu quero. Não. Por quê? Porque nós sabemos o que é melhor para você. Mas eu quero. Você quer? Você quer provar dessa maneira? Então tá bom. O pastor Luciano falou, por quê? Por que não? Algumas vezes a gente exerce o porquê não. Tá? Mulheres, mães, dá para exercer isso. Só que vai ter momentos que a gente vai precisar ensinar além de exercer o porquê não. Eu vou ter que ensinar, instruir. Se ainda assim quiser, então tá. Então você vai para aqui. É seu. Agora você vai ver a sequência disso. Tá? Não vou, obviamente, que pai e mãe não vai largar o filho, né, na boca do leão lá. Mas Deus fez exatamente isso. Olha, vocês querem, eu vou dar. Aí tem todo esse trajeto. Porém, a gente dá para o filho, para ele mostrar, para ele sentir o que é a consequência e ver e confiar naquilo que os pais falam, só que a gente não vai deixar de exercer sobre ele a autoridade. Em nenhum momento eu vou deixar de exercer a autoridade sobre a vida dos meus filhos. Ainda que eu dê aquilo que eles estão pedindo, para ensinar. A liderança suprema, nesse contexto ilustrativo, vai continuar sendo os pais. Com Deus lá não era diferente em Israel. Ele não deixou em nenhum momento de ser líder supremo de Israel. Ele só deu o que o povo estava pedindo. Porém, o controle é meu. Deus advertiu esses reis, esses 7 reis, todo o tempo mandando os profetas que a gente viu no slide anterior. Ele mandou todo o tempo os profetas alertando o que era para ser feito, mas o povo quis agir por conta própria. Então vamos lá, em todo o tempo Deus mandava seus profetas para corrigir e orientar, ou seja, ele não condenou ninguém antes de explicar e dar oportunidade de arrependimento. Vocês vão ver isso, inclusive em Êxodo 34, o 6 e o 7 vai falar sobre isso também. Quando Israel se dividiu, né, na verdade assim, a gente vai ver que Davi, antes, um pouco ainda Davi, ele sempre acatava as ordens de Deus. Seja por Samuel ou por Natan, que veio falar com ele também, né? Ele sempre acatava as ordens de Deus através dos profetas. Davi tinha esse coração voltado ao Senhor. E aí quando o Israel se divide, Deus ele continuou falando, mesmo com o norte e com o sul, através dos profetas. Então o povo não quis dar ouvido. O povo quis fazer do jeito que eles queriam. Os reis quiseram se desviar dessas ordens e seguir através da ganância de poder. Deus nunca deixou de ser rei supremo de Israel, como a gente já falou. Ele dirige as coisas, mesmo naquela época e até hoje, ele dirige todas as coisas. Você vai pedir alguma coisa para Deus, vai insistir com isso, ele pode até te dar, mas ele não vai perder o controle da tua vida. A hora que você se arrepender, que ele mandar um profeta lá e você se arrepender, ele vai retomar o caminho com você. Tá? E isso que a gente acabou de falar ali, tá? Se a gente é levado a alguma autoridade, em alguma liderança, seja no âmbito que for, a gente precisa entender como cristão e ensinar aqueles que não são que um bom governo só vai se dar debaixo do senhorio de Cristo. Não tem outro governo que seja mais bem sucedido se não tiver debaixo da vontade de Deus, debaixo das ordens de Deus. Pode ter certeza que na hora Deus vem e
e vai fazer o que estava fazendo aqui desde o passado. Tá? Só abre ali Êxodo 15, 18 para mim. Deixa eu abrir. Hã? Eu não sou. Deus reinará por todo sempre. Ah, palhaço. Nossa, estão me chamando de palhaço na frente da câmera, gente. O Gustavo edita. Ele vai colocar lá, amor da minha vida. Bem isso, é realmente isso. O Senhor reinará para todo sempre. 15, 18. Oi? Deus reinará para todo sempre. A Bíblia não mente, não interessa o tempo, não interessa o rei, não interessa o governo, quem vai dirigir. Tudo é Deus eternamente. A Bíblia não mente, eu tenho que descansar o meu coração nisso, eu tenho que deixar a minha alma descansar nisso, meditar nisso. Mas o meu patrão, Deus reinará. O meu governo, Deus reinará. Aos meus filhos, Deus reinará. É Ele que vai reinar todo o tempo. Ainda que eu tome o controle e queira fazer, Ele vai reinar. Tá? Então a ideia de que a gente entenda isso como cristão, como servos do Senhor, é que então se Ele reina, eu só tenho que me submeter ao seu senhorio e fazer aquilo conforme Ele me manda. Mesmo gostando ou não. Tá? Mesmo perdendo parceiros pelo caminho ou não. Porque às vezes a gente faz o que Deus quer e as pessoas não gostam, né? Mas a gente tem que fazer.